Olá, povo de Deus! Estamos iniciando mais uma manhã com Deus, porque Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto, o povo que Ele pastoreia, e ovelhas de sua mão, o rebanho sob o seu cuidado. Bom dia, Lídia! Nós estamos nesta manhã com Deus em Mateus capítulo 9, o verso 33. É a Arca da Aliança, nosso primeiro texto. Mateus capítulo 9, verso 33. E, expelindo o demônio, falou mudo. E as multidões se admiraram, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Nesta passagem, Jesus está expulsando um demônio que fazia com que este homem ficasse mudo e não conseguisse falar. Bom dia, Rita. E nesta posição em que Jesus chega e expulsa um demônio, a multidão fica impressionada com o poder que Jesus tinha sobre as forças das trevas. Nós estamos falando do ministério terreno de Jesus. Um dos indicadores de que Jesus era o Messias esperado estava nesse poder que ele estava manifestando naquela hora. Jesus tem o poder sobre todas as coisas visíveis e invisíveis. Nós, no mundo ocidental, nós temos uma certa dificuldade de entender a operação das forças das trevas. A operação das forças das trevas, a gente que é uma pessoa cair endemoniada, a gente conhece mais ou ouve mais falar em países como no continente africano, por exemplo, ou em regiões onde há uma intensidade maior do ocultismo e uma invocação das forças ocultas, então isso aflora muito em determinadas regiões. E aí, quando nós não estamos vivendo nesse contexto e lemos uma passagem que Jesus expulsa um demônio, a gente fica meio assim, a Bíblia diz, Jesus fez, mas parece muito distante da nossa realidade. No entanto, o apóstolo Paulo, falando em 2 aos Coríntios, aos Efésios, no capítulo 2, ele diz assim, que nós outrora andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, em que pese nós não termos manifestações específicas e concretas das forças das trevas, nós sabemos pela palavra de Deus que o mundo inteiro jaz no maligno, que desde a queda, o homem pecador, ele transferiu o seu poder ao maligno e ele domina o mundo por meio do medo da morte. O autor aos Hebreus, ele fala disso. Ele fala que o mundo, por causa do medo da morte, se sujeita à servidão de Satanás. Como é que essa servidão, esse medo da morte, ele pode ser identificado? Por exemplo, a pessoa chega e diz assim, já que eu sei que eu vou morrer, eu vou aproveitar minha vida agora. Então, ela coloca a morte como um fim, ali vai acabar, ela não sabe o que vem depois, então ela quer aproveitar o tempo de agora. Esse tipo de engodo, esse tipo de cegamento, o apóstolo Paulo, ele vai tratar disso aos Coríntios, segundo aos Coríntios, no capítulo 4. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho. Então, quando nós estamos aqui
observando, admirados, Jesus expulsando um demônio. Ele está manifestando que o seu poder é acima desses poderes invisíveis. E esses poderes invisíveis, eles são poderes que são latentes, eles estão afetando a humanidade, eles estão produzindo um cegamento à humanidade. Eles impedem a humanidade de perceber o que Jesus está fazendo. O que acontece? Imagine você o seguinte, vamos entender como é que Deus fala. Deus é espírito, ok? Deus é espírito. Nós fomos formados do barro. Do barro, Deus sopra, e quando Deus sopra no corpo humano, ele se torna alma vivente. Então, imagine você que, sendo Deus espírito, e você tem é que eu não tenho nada aqui que dá para mostrar, mas imagina o corpo humano. O corpo humano deitado, formado de barro. E aí você lê que Deus assoprou sobre o homem e ele se tornou alma vivente. Quando você lê essa palavra em Gênesis, ele assoprou, o homem é um barro, um boneco de barro, e Deus está assoprando sobre ele. Aí eu pergunto para você, quando você lê essa cena, Deus está assoprando de cima para baixo, ou seja, ele está assoprando em cima do barro, ou ele está soprando por dentro do barro? O que você acha? O homem está deitado e Deus assopra. Você acha que ele está soprando em cima do barro ou ele está soprando dentro do barro? O que você acha? Como é que foi feito o sopro de Deus? Em cima do barro ou dentro do barro? Sim. Sejamos rápidos na resposta. Deus assoprou sobre o homem e ele se tornou alma vivente. Aonde que Deus estava quando Deus assoprou sobre o homem? Em cima ou dentro? Então, ele estava dentro do barro. Por que Deus estava dentro do barro e não em cima do barro? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Aqui está o ser humano deitado. Eu pergunto para vocês, Deus é o centro de todas as coisas ou não? Deus é o centro de todas as coisas ou não? O que vocês dizem? Deus é o centro de tudo ou não? Vamos lá. Deus é o centro de todas as coisas ou não? Sim ou não? Deus é o centro de tudo ou não? Deus, ele é o centro de todas as coisas. Se ele é o centro e o homem é o que ele forma, ele está dentro do homem e o sopro dele é de dentro para fora. Então Deus sopra o homem. Imagina você, um balão, você enche o balão de fora para dentro. Agora imagine o balão enchendo de dentro para fora. É como se Deus estivesse ganhando forma. Então ele sopra de dentro para fora. Como ele sopra de dentro para fora, ele fala do coração para a mente. O que o diabo faz? O pecado endurece o coração. Então, como o pecado endurece o coração, isso aqui, como o pecado endurece o coração, isto aqui ficou fechado.
e Deus, é como se Deus ficasse comprimido para dentro e uma pedra fosse tapasse aquele lugar de onde Deus se manifesta. E aí o homem é endurecido. Quando o homem, o Senhor expulsa o demônio, ele está tirando esse entorno que impede o homem do agir de Deus. Então o resultado é o indivíduo fala. O indivíduo fala. Porque é como se Deus tivesse rompido aquela barreira do pecado que impedia o fluir de Deus daquele homem. E aí deixa o povo admirado. Porque Deus expulsa as forças das trevas que estava aprisionando o homem, impedindo ele de perceber Deus nele. Pai, nós glorificamos a Ti, Senhor, porque o Teu poder se manifesta, rompendo as forças das trevas e permitindo o fluir do Teu Espírito, de dentro para fora, em cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos agora para Mateus capítulo 9, verso 37 e 38. E então se dirigiu a seus discípulos e disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor das searas que mande trabalhadores para a sua seara. Nós estamos aqui olhando para o que Deus está fazendo. Então, nós temos aqui o ser humano. Deus é o centro, então ele está no centro do ser humano, e o sopro dele faz o homem crescer, encorpar. Por isso que quando Deus fala com o profeta Ezequiel e diz assim: Ezequiel, levanta e põe de pé. E quando Ezequiel faz o movimento para levantar de pé, imagina que o poder de Deus está de dentro para fora, dando força para Ezequiel fazer esse movimento. Como se Deus estivesse levantando o indivíduo de fora para dentro. Ok? Aí Jesus vem e diz assim agora: a seara é grande. Por que a seara é grande? Porque a humanidade inteira caiu em pecado. Todos os homens pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E agora o Senhor tem que tocar homem a homem, falar com ele através da palavra, para que ele seja liberto daquilo que o aprisiona, o pecado, e seja colocado diante de Deus para propósito o qual Deus chamou. Então, dirigiu o Senhor aos seus discípulos dizendo: rogai a Deus para que mande trabalhadores para a sua seara. Em primeiro lugar, quem é a seara de Deus? Observa, Deus está no centro, Ele quer estar no centro de cada ser humano. Então, a seara de Deus é o ser humano. É disso que se trata. Deus quer salvar o homem. Quando Deus... às vezes eu olho para o Jardim do Éden, e a Bíblia diz que no Jardim do Éden Deus plantou um jardim para o ser humano. Só que Deus é espírito. Não faz sentido ele plantar uma árvore, uma laranjeira, uma bananeira para o ser humano. Porque ele disse assim para o ser humano: você tem que lavrar o jardim. Então vamos desconstruir um pouco a ideia que nós temos do Jardim do Éden. Porque quando a gente pensa no Jardim do Éden, a gente pensa assim: Deus... Seja bem-vindo, irmão Paulo. Quando a gente pensa no Jardim do Éden, a gente pensa assim: vamos lá. Vamos imaginar o Jardim do Éden, ok? Então vamos apagar aqui a visão que nós temos do homem e vamos colocar aqui o ser humano. Esse é o ser humano.
o que ele tem diante dele? A terra. Ok? Aqui está a terra. Aí a Bíblia diz assim: Deus plantou um jardim. Eu pergunto para vocês, aonde Deus plantou o jardim? Na frente do homem? Será que Deus plantou o jardim na frente do homem? Se Deus plantou um jardim na frente do homem, então Deus plantou um jardim na frente do homem. Certo? Essa é a visão que a gente tem do jardim do Éden. Está o homem aqui e Deus planta um jardim na frente do homem. Agora, vamos supor que Deus não fez isso. Deus colocou uma terra diante do homem sem nenhuma árvore. Deus plantou uma terra, colocou uma terra diante do homem sem nenhuma árvore. Se Deus põe uma terra diante do homem sem nenhuma árvore, aonde Deus plantou o jardim? O que vocês acham? Aonde foi que Deus plantou o jardim se não tinha nada diante do homem? Deus teria plantado o jardim aqui, ó. Deus plantou o jardim no pensamento do homem. Como o homem, Deus assoprou. E no coração do homem, Deus habitava, porque Deus é espírito. O homem olhava para dentro de si e ele tinha como se fosse uma imagem fotográfica do jardim que Deus colocou na mente dele. E aí Deus diz assim: agora você vai lavrar e guardar o jardim. O que ele vai fazer? Ele vai pegar a árvore que está na mente dele e plantar no jardim que está diante dele. Então ele vai transportar a visão que Deus deu para ele do jardim, exatamente, da ideia que Deus deu do jardim, para ele fazer o jardim na prática. Aí faz mais sentido, porque não faz sentido Deus, que é espírito, plantar uma árvore física. Ele planta uma ideia na cabeça do homem e o homem coloca aquela ideia em prática. Então, qual é a seara de Deus? A seara de Deus é essa aqui, ó. Deus quer colocar ideia na cabeça do homem para que o homem execute essa ideia. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que buscar pescadores de homens, homens que dê ideias aos homens, para que os homens realizem a obra de Deus. Então, a lógica divina é essa. E a seara, os trabalhadores são poucos. Por que os trabalhadores são poucos? Porque poucos estão tendo visões de Deus. Poucos estão tendo inspirações vindas de Deus para fazer algo que mude e impacte o mundo. Então, quando Deus fala, quando Jesus diz, ore ao Pai para que tenham trabalhadores, os trabalhadores de Deus são aqueles que têm ideias de Deus, inspiração de Deus, visão de Deus. Quando não há visão, o povo se corrompe. Então Deus está trabalhando aonde? No coração do homem, para que o homem, tendo ideias de Deus, possa implementar no mundo que o cerca o reino de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala que Jesus ressuscitou e Deus entregou esse poder à igreja para que por meio da igreja ele possa ser o cabeça sobre todas as coisas. Então, nós temos que ter trabalhadores, homens e mulheres, que entendam qual é o campo de atuação de Deus, aonde que Deus opera para mudar o entorno. Ele começa a operar no pensamento, a partir do coração, ou ele opera no coração a partir do pensamento, ele opera pela pregação do evangelho, que toca o coração e o pensamento. Então, nós temos que iniciar uma obra que é construída de dentro para fora, no sentido em que as ideias de Deus sejam implementadas no mundo físico. Isto é fé, é tirar as ideias de Deus. Penso que Deus está dando ideias, mas os homens estão usando
no seu próprio benefício. Pode ser? Não necessariamente. Vamos dizer assim, nós estamos falando de... para o homem ter ideia de Deus, ele tem que ser alimentado pela palavra de Deus. A ideia de Deus, ela tem que passar pelo crivo, pelo sopro da palavra. Então, o homem sozinho, ele não pode fazer a obra de Deus. Ele precisa ser, vamos dizer assim, energizado pelo poder de Deus. Então, o homem sozinho, ele faz o que ele acha que ele deve fazer. Mas ele não faz inspirado por Deus. Essa é a ideia. Ele precisa de uma inspiração divina para exercer aquilo para o qual ele foi chamado. Ele precisa de uma visão divina, ele precisa de um desenho divino na mente dele. Então, o foco é o que é que nós estamos recebendo que impacta o mundo que nos cerca. Pai, que o Senhor possa chamar trabalhadores na seara para dar visões de Deus, para que a visão de Deus inude a nossa mente e a gente consiga enxergar o mundo através do teu reino e a partir dali agir em conformidade com a visão que o Senhor está nos dando. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Agora vamos para o café da manhã, que está no verso 35. Vendo ele as multidões, compadeceu-se dela, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Observa a relação. Nós somos ovelhas da mão de Deus, nós somos o rebanho sob o cuidado de Deus. Estas ovelhas, por que elas estão aflitas e exaustas? Porque por mais que elas apliquem a energia do seu corpo na realização de alguma coisa, aquilo não preenche o vazio que está dentro delas. Quando a Bíblia diz assim, Deus pôs o homem no jardim e plantou um jardim. Se nós pensarmos que Deus plantou árvores no jardim do Éden, árvores físicas, e deu estas árvores físicas para o homem comer, então nós estamos partindo do princípio que Deus vai agir e nós ficamos de braço cruzado. Ou seja, quando a gente pede um milagre para Deus, a gente cruza o braço e espera que Deus faça alguma coisa. No entanto, o que Deus quer fazer não é Ele fazer no nosso lugar, é Ele fazer junto conosco, Ele fazer interagindo conosco, Ele fazer com a nossa vontade submetida a Deus. Ele fazer, a alegria do Senhor é a nossa força. É fazer com o poder de Deus trabalhando em nós e através de nós. Então, é de dentro para fora que ele quer fazer. Então, quando ele encontra esta multidão, ela está cansada, por quê? Porque ela está presa pela obscuridade, porque o Deus desse século cegou o entendimento dela, mas cegou o entendimento dela como? Quando é que nós somos seres que quando olhamos para a Bíblia, como a Bíblia está aqui, ó, então a gente pensa assim, eu preciso ler o que está aqui para Deus falar comigo. Na verdade, tudo que está aqui, que é a palavra de Deus, ela está, quando nós nascemos de novo, ela está gravada em nosso coração, porque o Espírito de Deus habita dentro de nós. O problema é que nós falamos português. O Espírito de Deus fala a linguagem do Espírito, que não é a linguagem humana, não é o português. Eu só consigo ler em português, eu não consigo ler numa linguagem espiritual, numa linguagem sobrenatural. Essa linguagem está comigo. Então, quando eu leio
o português que está aqui, que é a palavra de Deus, ela toca o meu coração com a palavra que está aqui. É por isso que os discípulos no caminho de Emaús, a Bíblia diz que a palavra queimava o coração deles. É como se esta palavra que está aqui na minha frente, ela borbulhasse no meu coração, ela movesse o meu coração. Quando a Bíblia diz que as ovelhas estão sem pastor, elas estão lendo em português, mas elas não têm o Espírito de Deus para fazer a tradução, para fazer o contato dessa palavra com o coração delas. Então elas precisam primeiro ouvir o Evangelho, que Jesus morreu e ressuscitou. O Evangelho que está escrito aqui, elas estão ouvindo aqui, e elas crendo nesse Evangelho, olhando para a cruz, crendo na cruz, o Espírito Santo passa a habitar dentro dela. A partir do momento que o Espírito Santo habita dentro dela, ela não precisa mais ser ensinada por ninguém. Por quê? Porque quem fala, fala as palavras de Deus. Quem ouve, ouve as palavras de Deus. Quem fala tem o Espírito de Deus. Quem ouve tem o Espírito de Deus. Então há uma conexão entre a palavra e o Espírito. A ovelha sem pastor, ela enxerga a palavra física, mas ela não é tocada no coração, por isso ela fica exausta. Tudo que ela faz é como se faltasse alguma coisa, é como se ela estivesse caindo sempre num abismo, é como se tudo estivesse trabalhando contra ela. Ela não consegue encontrar a satisfação interior por aquilo. Por isso que quando vem a tribulação, a pessoa entra em desespero, porque o chão lhe falta. Ela não consegue encontrar mais o seu próprio equilíbrio, porque o equilíbrio dela é feita pela presença de Deus no coração dela. Então, como o mundo dela é um mundo altamente exteriorizado, qualquer coisa que no mundo exterior entra em desequilíbrio, reflete dentro dela o desequilíbrio. Ela se desequilibra porque o mundo se desequilibrou, porque o apoio dela é no mundo. Por exemplo, quando uma pessoa é paralítica, uma pessoa é manca, ela precisa de uma bengala para andar. Se ela não apoia aquela bengala, ela perde o equilíbrio do seu corpo. Por quê? Porque todo o seu equilíbrio depende do mundo externo. Agora, quando a pessoa anda com Deus, o equilíbrio está no seu mundo interior. O mundo interior está em paz, está pacificado. Então, todo o exterior é ajustado. Ela tem a ideia de Deus, a visão de Deus, e ela consegue implantar a visão de Deus, porque internamente ela está em paz. Então é por isso que nós precisamos da palavra de Deus para estabelecer o nosso equilíbrio interior, para que a gente consiga tratar com o nosso mundo exterior, para transformar o nosso mundo exterior de confuso, de intrigante, de perdido, de caótico, no mundo ordenado, no mundo pacificado. Por isso que a Bíblia diz que nós nos tornamos pacificadores de Deus. Então essas ovelhas cansadas e aflitas é porque o mundo dela é todo desestabilizado. Por mais que ela empreenda, por mais que ela construa, aquilo que ela constrói sempre pode ser abalado, sempre pode ser balançado. E quando aquilo que ela construiu balança, ela perde. E quando ela perde, ela entra em exaustão. Ela perde o seu ponto de equilíbrio, ela perde a sua referência. Porque ao mesmo tempo que aquilo que ela está construindo é aquilo que vai dar a ela alegria, aquilo que ela está construindo pode cair. E aquilo que é alegria, aquilo que ela pôs no coração dela, desfazendo, ela perde o seu ponto de equilíbrio e ela desmorona junto com aquilo que cai.
Por isso que nesse tempo Deus está abalando os céus e a terra e as pessoas estão caindo, porque elas não conseguem encontrar este equilíbrio em Jesus. Tá? Então elas não conseguem encontrar esse equilíbrio em Jesus. No verso 35, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando na sinagoga e pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidade. Então Jesus vem para colocar ordem no caos. Ele precisa percorrer as cidades. Ele precisa ensinar nas sinagogas. Ele precisa pregar o evangelho do reino. Ele precisa curar a sorte de enfermidade. Ou seja, ele tem que restaurar o homem para que a visão do homem possa mudar o seu ambiente. Esta é a obra de Deus. Pai, nós oramos a Ti, Senhor, para que nós possamos, ó Pai, entender a Tua obra e nos colocar como instrumento, Senhor, deste ensino, de levar esta visão de que nós precisamos entrar em equilíbrio por estarmos na Tua presença, para que nós possamos equilibrar o mundo que está em nossa volta. Nos ajuda a ter esta visão. Nós oramos em nome de Jesus, o Teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Então nós saímos do café da manhã em Mateus 9:35 e vamos para o candelabro em Mateus 10, capítulo 1. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Vamos lá. Lembra que nós começamos dizendo que Jesus expeliu o demônio e o mudo começou a falar? Depois nós olhamos o diagnóstico de Jesus no verso 36, de que as pessoas estavam aflitas e exaustas. Nós vamos depois retornar o verso 36. Mas no verso 35 nós vemos Jesus ensinando a multidão, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de enfermidade. Agora encontramos Jesus separando 12 discípulos para fazer o que ele fez. Então vamos de novo, vamos apagar isso aqui e vamos entender o que é que ele está fazendo. Na verdade, nós vamos reconstruir de novo a mesma coisa. Então vamos aqui. Primeiro aparece Jesus. O que Jesus está fazendo? Ele está ensinando, e ele está pregando. Ok? Ele está ensinando e ele está pregando. E ele está curando. Então Jesus está fazendo 3 coisas. Ele está ensinando, ele está pregando e ele está curando. Aí ele vem e diz assim: vamos pedir ao Pai que ele dê trabalhadores. Então Jesus ele vai e escolhe 12 homens. Escolhe 12 homens para o quê? Para ensinar, para pregar e para curar. Então Jesus escolhe os seus discípulos para fazer o mesmo que ele está fazendo. Os seus discípulos tem um homem aqui, e esse homem precisa ser ensinado, precisa ouvir o evangelho e precisa ser curado. Este homem que está restaurado pelo poder de Deus, ele tem diante de si um jardim. E esse jardim precisa ser plantado.
Deus disse para que o homem, ele veio para dominar a terra. Então, este homem precisa, Jesus deu o modelo, ele ensina, ele prega, ele cura, ele constitui discípulos que ensina, prega e cura, para encontrar um homem que precisa ser ensinado, ouvir o evangelho e ser curado, para que esse homem possa fazer a obra do seu ministério, possa cumprir o seu chamamento, possa reconstruir o jardim no mundo em que ele está, ele possa ser um pacificador, ele possa causar impacto. Ora, Jesus, para que isso aconteça, ele pega os seus discípulos e concede autoridade. Ele dá a condição dos seus discípulos realizarem esta obra. Qual obra? De ter autoridade sobre os espíritos imundos, de ter autoridade para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ou seja, para remover as restrições que impedem o homem de fazer a obra para o qual ele foi chamado. O que quer dizer? O que queremos dizer com isso? Nós queremos dizer o seguinte: Jesus é o modelo de como nós devemos agir, e o poder que muda, aquilo que muda o nosso entorno, é o agir de Deus no nosso coração. Primeiro eu tenho que mudar a pessoa, e esta pessoa é que vai mudar o seu entorno. O que nós geralmente fazemos? Quando, por exemplo, vamos supor que o marido e a esposa estejam brigando. Aí a esposa chega para mim e fala assim: o meu marido não me entende. O meu marido, ele não faz as coisas que ele devia fazer. O que normalmente a gente faz? Então fica parada aqui que eu vou conversar com o teu marido. Olha só o que eu estou fazendo. Eu estou pondo ela de lado e eu quero falar com aquilo que eu penso ser a origem do problema dela, o marido dela. Então eu acho que se eu consertar o marido dela, eu conserto o relacionamento. Deus não faz assim. Ele vai pegar essa mulher que pediu conselho, vai mudar a visão que ela tem da situação em que ela vive, vai capacitar ela, e ela vai agir em relação ao seu marido, e ela vai mudar o seu marido. É por isso que em 1 Pedro capítulo 3 diz assim: mulher, você que tem um marido que desobedece a palavra, ganhe ele pela tua atitude. E aí ele fala assim: mulher, ganhe ele pela tua atitude, observando o comportamento de Sara. Então, Sara aprendeu a chamar Abraão de Senhor. Então, o que ele está dizendo? Ele não está falando assim: eu vou mudar o teu marido. Ele está dizendo assim: mude você, que você muda o teu marido. Então, ele fala assim para o marido: marido, você que tem a tua mulher, trate ela como vaso mais fraco. Observa que Paulo, ele não vai falar assim: olha, eu vou conversar com a tua mulher para ela melhorar a conduta dela. Ele fala assim: você precisa mudar a tua conduta para que a conduta dela seja modificada. Então Jesus precisa de homens que sejam instruídos, que entendam o que é que eles estão instruindo. Nós estamos instruindo um outro homem para ter uma experiência com Deus. Porque se eu não conseguir levar esse indivíduo a refazer o seu relacionamento com Deus, a ser curado, a ser equilibrado, a encontrar a sua firmeza, este indivíduo não vai mudar o seu interior. E o seu exterior é muito complicado. Só ele sabe o que fazer. Não adianta eu dar opinião no lugar dele. Não adianta eu dizer: olha, você tem que fazer isso com teu filho, você tem que fazer isso com tua esposa. Não adianta, porque é ele que está vivendo aquela situação. O que eu preciso é: você tem que aprender a andar com Deus desta maneira. Você tem que aprender a palavra de Deus dessa maneira. Você tem que entender o reino de Deus dessa maneira. Depois que eu mudei a cabeça dele, ele tem ideia para mudar o mundo dele. Então eu tenho que trabalhar com o indivíduo e ensinar o indivíduo como Deus faz, como que Deus age, como que Deus dá a ideia.
E aí ele vai pegar essa ideia e vai converter no mundo físico. Ele vai agir por fé. Ele vai mudar a situação dele, porque ele alcançou o equilíbrio e a visão de Deus. Então, por isso, Jesus escolhe discípulos, para ter autoridade para mudar a forma do homem pensar. Pai, eu glorifico a Ti, Senhor, porque o Senhor está nos dando esta visão, ó Pai, de que nós temos que trabalhar o nosso interior, para que o nosso exterior mude. Nós temos que alcançar o nosso equilíbrio interior, para que a gente consiga equilibrar as coisas do nosso entorno. Essa é a nossa oração, Senhor, desse discernimento. Nós oramos em nome de Jesus, o Teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. E agora sim vamos para o 36. Vendo ele a multidão, compadeceu-se dela. Note uma coisa. Nós temos que ter compaixão pelas pessoas. Observa que Jesus, ele faz o que precisa ser feito e ele se apresenta como modelo para nós fazermos o que precisamos fazer. A primeira coisa que nós temos que entender é que Jesus, ele não age como dominador. Ele atrai as pessoas pelo amor. Ele atrai as pessoas pelo exemplo que ele está dando, pela autoridade que ele está exercendo. Mas a autoridade que ele exerce é uma autoridade que dignifica a pessoa. Quando ele encontra um endemoniado mudo, ele tira o demônio daquele indivíduo e o indivíduo tem capacidade de expressar, tem capacidade de falar. O que é dominar? É eu não deixar o outro falar. Eu não quero ouvir o outro. Eu quero ser o Deus sobre a vida do outro. Então, quando a pessoa chega até mim, eu quero dizer a ela como é que ela deve se comportar, como se fosse uma criança. Eu preciso dizer a ela, olha, você vai falar isso para o teu marido, você vai falar isso para o teu filho, você vai falar isso para isso. Eu quero descrever a maneira como essa pessoa tem que viver. Isso é dominar. Eu não estou dando liberdade para ela, eu estou impondo a minha visão para ela. É como se eu tomasse o lugar dela e dizer assim, olha, eu vou entrar na tua vida, vou olhar para a tua casa e vou dizer o que você precisa fazer. Sabe qual é o problema de ser dominador? É que quando você vai embora, a pessoa não tem mais você para dizer o que precisa fazer. E ela fica perdida de novo. Porque ela, ao invés dela aprender a resolver, você resolveu no lugar dela e você achou que estava ajudando ela, mas você não estava ajudando. É como se você, ao invés de ensinar ela a andar, desse muleta para ela e depois você levasse a muleta embora. E aí ela não tem mais aquele apoio. O grande problema de nós olharmos para uma pessoa e o conflito que ela vive e querer pautar esse conflito é que nós não vamos estar sempre com essa pessoa. Eu tenho comigo que quando eu ministro a palavra de Deus, por exemplo, vocês estão aqui comigo toda manhã. Acontece que hoje vocês estão aqui comigo. Amanhã eu posso nunca mais encontrar vocês. E aí, não é que vocês, não gosto mais do César e vou embora. Não é. É que a vida sopra. Uma hora vocês estão aqui, outra hora vocês podem estar. Vamos dizer assim, vocês vão para um lugar que não tem conexão com a internet. Então, eu estou aqui na internet, vocês não têm mais internet. Então, naquele lugar, eu não tenho mais como estar com vocês e vocês não têm mais como estar comigo, mesmo que vocês queiram. Então, acabou a conexão. Agora, eu estou na presença de Deus, vocês estão na presença de Deus. Aonde quer que vocês possam ir, a presença de Deus está lá. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que conectar vocês com Deus e não conectar vocês comigo. Eu sou apenas um mensageiro
que estou mostrando para vocês como é que vocês encontram o equilíbrio de vocês na presença de Deus. Uma vez que vocês fizeram isso, e vocês desligarem aqui esse contato comigo e forem para o dia a dia, eu não estou lá, mas a presença de Deus está. Eu não tenho recurso para ajudar vocês longe dos meus olhos, mas a presença de Deus encontra vocês aonde quer que vocês estejam. Então, quando eu estou, Jesus está dizendo aqui, essa multidão, eu estou me compadecendo dela. Por que eu estou me compadecendo dela? Não é que eu quero decidir a vida dela. Não é que eu quero definir como ela vai fazer, como ela vai resolver as coisas. Não é isto. O que eu estou me compadecendo dela porque ela está andando sozinha. Porque ela não está andando com Deus. Porque ela não conhece Jesus. Porque ela não sabe resolver as coisas baseado na palavra de Deus. Porque ela é uma analfabeta espiritual. Por isso que Jesus começa ensinando. Ele precisa ensinar a pessoa a enxergar o mundo sob os olhos de Deus. Então, o nosso papel, quando nós somos chamados por Deus, não é resolver o problema da vida das pessoas. O nosso papel é trazer as pessoas para a presença de Deus para que elas alcancem o seu equilíbrio interior. E elas é que vão resolver os seus próprios problemas. Percebem a diferença? Uma coisa é eu ser dominador e querer pautar a vida das pessoas. Lembra quando Moisés ele recebeu a visita do sogro e toda a multidão vinha pedir orientação para ele? E aí o sogro dele falou: Moisés, você não vai poder fazer isso. Você não vai poder dizer para todo mundo como é que as pessoas têm que viver. Escolha homens sábios como vocês, que eles também possam ajudar essas pessoas a caminhar. Agora, Moisés, se a pessoa está tendo um problema e ela vem até Moisés e Moisés dá a solução, e ela vem de novo até Moisés, mas se tem um monte de gente ali vindo até Moisés, só uma é ouvida, as outras ficam na expectativa esperando. Então eu tenho que levantar homens, discípulos, que ensinem essas pessoas a fazer o quê? A fazer o que Moisés faz. Moisés falava cara a cara com Deus. E é da conversa com Deus que ele encontrava solução para os problemas do mundo. Lembra quando eles param diante do Mar Vermelho? E Moisés olha para Deus, e agora? Deus, diga ao povo para andar. Vai diante do mar, abre o Mar Vermelho, e o mar se abre. Quer dizer, nós precisamos de instrução de Deus, mas nós não podemos querer ser o único que sabe o que Deus vai fazer. Nós precisamos distribuir o conhecimento. Nós precisamos capacitar as pessoas para que elas deixem de ser aflitas e exaustas, para que elas deixem de ser ovelhas que não têm pastor. O pastor é Jesus. Nós somos pastores ad hoc, né? Sabe quando você tem o secretário que vai fazer a ata de uma reunião? Aí o secretário faltou. Aí você pega uma pessoa ali e fala assim: agora você é secretário, você vai fazer a ata no lugar do secretário que faltou. Mas no outro dia, tiver uma reunião e o secretário estiver ali, eu não vou fazer a ata. É o secretário que vai fazer a ata. Então Jesus é o pastor. É ele que tem que ajudar a pessoa a encontrar direção. Eu sou o co-pastor. Eu vou ajudar a pessoa naquele momento singular. Mas quando eu sair, quem vai ficar é o pastor, que é Jesus. O meu papel é o momento do ensino. O meu papel é no momento da pregação. Mas depois a pessoa vai ter que pegar aquilo e vai ter que aplicar na sua vida. Então o meu papel é ensinar, o papel da pessoa é pegar o ensino, olhar para a situação dela e aplicar o ensino na situação dela. É andar com Deus sempre.
O povo até quis falar também, mas ficaram com medo na hora H. Exato. Então, nós temos que ensinar as pessoas a andar com Deus, como nós andamos com Deus. Porque se elas andarem com Deus, elas vão saber o que fazer. E nós não precisamos estar lá, porque nós não somos Deus. O nosso papel é limitado. Agora, o papel de Deus na vida da pessoa é ilimitado. E se a pessoa estiver nessa conexão com Deus, ela saberá o que fazer a cada momento. Pai, que nós possamos compreender, Senhor, que somos teus cooperadores, que o nosso papel é ensinar a pessoa a ter um relacionamento contigo, para que ela descubra o que fazer na sua vida. O nosso papel não é ensinar ela a viver. O nosso papel é ensinar ela a ter comunhão contigo, para que o Senhor ensine ela a viver. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Agora vamos para o nosso a última estação, que está em Mateus capítulo 9, o versículo 34. Mas os fariseus murmuravam: pelo maioral dos demônios é que expele os demônios. Veja que acusação grave os fariseus estão fazendo para Jesus. Eles estão dizendo que o poder que Jesus exerce não vem de Deus, mas que o próprio que Jesus está exercendo o poder das forças das trevas para expulsar um demônio. É uma acusação gravíssima feita contra Jesus. Mas os fariseus murmuravam. O homem sem Deus, o homem natural, ele não compreende as coisas de Deus. Elas lhe parecem loucuras. E aí eles começam a falar de coisas que não entendem. E nós não podemos cair no mesmo erro de falar coisas que não entendemos. Então, muitas vezes, é melhor nos calarmos diante de uma situação do que cometermos o erro de falar algo que está fora da nossa compreensão. Então, o que Jesus tem, observa assim, os fariseus murmuravam, e eles diziam, pelo maioral dos demônios é que Jesus expele os demônios. Qual foi a resposta de Jesus à atitude dos fariseus? E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando, pregando e curando. Então, o homem natural tem dificuldade de compreender as coisas de Deus. Mas tem homem natural que não quer saber das coisas de Deus. O nosso papel não é ensinar quem não quer aprender. O nosso papel não é ir atrás de quem não quer ouvir. O nosso papel é ensinar todas as pessoas para que todos tenham a oportunidade de entender o propósito de Deus. Percebe? Então, quando nós nos deparamos com situação que nós não entendemos, é melhor nos calarmos do que falarmos bobagem. E é o que os fariseus estão fazendo. Eles vendo Jesus expulsar, ao invés de ficar admirado e tentar aprender com Jesus, eles se voltam contra Jesus. E eles querem calar Jesus. Eles acusam Jesus de algo que Jesus não está fazendo. E assim tem sido o mundo que nós estamos vivendo. Cada vez mais, veja só, os Gideões têm um ministério. O ministério deles é coisa muito simples. É pegar uma Bíblia, entrar dentro de uma escola, entregar a Bíblia na mão de uma criança e se retirar. Hoje, eles não estão conseguindo autorização da escola para entregar a Bíblia para uma criança.
Então eles precisam ficar do lado de fora da escola e entregar a Bíblia. Mas a lei, sabendo que eles podem ficar do lado de fora para entregar a Bíblia, até do lado de fora eles estão sendo cerceados no direito de entregar. Porque a criança teria que estar acompanhada do pai para poder receber. Então observa que o mundo, ele está fechando todas as portas para impedir que a pessoa receba algo de Deus. E por que o mundo está fechando as portas? Porque ele está dizendo isso, que a obra de Deus não é de Deus. Que Jesus não veio da parte de Deus. Se Jesus não veio da parte de Deus, então ele tem que ser retirado da história. Tudo que diz respeito a ele tem que ser apagado da história. Então nós vivemos num tempo em que a história está sendo, a voz de Jesus está querendo ser calada na história. As pessoas não só estão declarando ou tendo uma visão preconceituosa de Jesus, como querem extrair a memória de Jesus da humanidade. Eles não vão conseguir isso. Mas se nós não entendermos esta luta, porque quando Jesus diz assim, ore ao Senhor da seara que mande trabalhadores na seara, ele está mandando trabalhadores em uma seara em que as pessoas estão rejeitando ele, estão colocando oposição contra ele. E ele tem que dar aos seus discípulos autoridade para estar ali, para falar, para manter a sua posição, para não se abalar, para conseguir fazer frente às forças das trevas. Então, o propósito de Deus é levantar um povo. E a Bíblia diz assim, o povo que conhece o seu Deus fará proezas. E qual é a maior proeza que nós fazemos? É a proeza da ressurreição. Ou seja, o homem está morto nos seus delitos e pecados, nós pregamos a palavra para ele e ele nasce de novo. Esse nascer de novo é a obra da ressurreição, é a obra de vivificar o morto. A pessoa estava morta, mas porque ela ouviu a palavra de Deus, ela se levanta e coloca de pé. Lembra do endemoniado? O endemoniado paralisou a pessoa e ela tornou muda. Ela não conseguia expressar o que estava no seu coração. Mas quando Jesus chega ali e exerce o seu poder, aquele demônio tem que se retirar e a pessoa adquire a capacidade de falar. O nosso propósito diante de Deus, ou a nossa obra que Deus nos comissionou, é de tirar a mordaça das pessoas. É repreender as forças malignas no entorno dela, fazer ela ouvir a palavra de Deus para retirar as mordaças que as pessoas estão tendo sobre si. É interessante que nesse tempo de pandemia está todo mundo amordaçado. Está todo mundo com uma máscara na sua boca. É como se o mundo estivesse dizendo assim, cala-te, aquieta, fecha tua boca, não mais testemunhe da sua fé. Você está agora amordaçado, você não pode mais cultuar, você não pode mais sair de casa, você tem que estar restrito, você tem que ficar recluso, você tem que ficar preso, você tem que ficar mudo. E o que a gente tem que fazer? Deus repreende esse espírito maligno que tenta amordaçar cada um de nós e nós vamos falar a palavra de Deus. E falar a palavra de Deus independe da máscara, porque a gente pode falar até com a máscara na boca, até com a mordaça na boca. Jesus disse, se os homens se calarem, as pedras clamarão. E nós somos pedras vivas de Deus. Nós não podemos deixar de falar as coisas que Deus tem feito em nossa vida.
E quando nós falamos as coisas que tem feito nossa vida, nós entendemos que o mundo é cego para o agir de Deus. O mundo é cego para o agir de Deus. E ele precisa da luz, que é a palavra de Deus, para quebrar essa canga que está sobre ele e ele possa falar. Então, que o nosso Deus possa nos dar essa capacidade de continuar falando, ensinando, pregando e levando cura às pessoas. Pai, que nós possamos exercer o ministério que o Senhor tem nos constituído para levar cura às pessoas. Que nós consigamos continuar falando, pregando, ensinando, pregando e curando as pessoas, para que elas sejam restauradas, adquiram o seu equilíbrio e elas sim possam resolver as coisas que estão no seu entorno. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom ter você comigo. Que o Senhor seja louvado e possa lhe fortalecer ao longo desse dia e quebrar todas as mordaças e lhe dar liberdade para falar o que é preciso ser dito para edificar o outro, para que esse também possa falar o que precisa ser dito e edificar o outro, e assim a obra de Deus se multiplicar sobre a face da terra. Um bom dia e que o Senhor possa lhe abençoar nesse dia.